Olá, já estamos no ar com a Síntese Econômica e o assunto de hoje é um imposto que possivelmente você já deve ter ouvido falar, o ICMS. Afinal de contas, que imposto é esse? Para onde vai a arrecadação dos valores desse imposto? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo, acione o sininho para você receber notificações sempre que tiver vídeo novo. Laura Pacheco explica pra gente, antes de mais nada, o que é o ICMS e para onde vão os recursos arrecadados com esse imposto. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Jucinei. Vamos lá, vamos tentar entender do que consiste o ICMS, para onde vai esse imposto, afinal. ICMS nada mais é do que uma sigla de Imposto sobre a Comercialização de Mercadorias e Serviços. Ou seja, desde assim, você chega lá na rodoviária para comprar uma passagem de ônibus, o ICMS vai incidir desde a balinha que você comprou lá na conveniência até a passagem do ônibus. Por quê? Porque o transporte também é um tipo de prestação de serviço que vai sofrer alíquotas de ICMS. Qual que é o princípio desse imposto? Ele é um imposto estadual, porque quando a gente fala de imposto, existem os impostos que são estaduais, municipais e federais. Quando a gente fala do ICMS, ele se trata de um imposto estadual, ou seja, a alíquota, a cobrança vai caber a cada estado e vai ser diferente também de um estado para o outro. Bom, hoje, Laura, eu quero que você explique para a gente um pouquinho, agora que já falou o que é o ICMS, para onde vai esse dinheiro arrecadado com o imposto. Quero falar especialmente desse imposto embutido na mesa do consumidor. A gente sabe que o poder de compra do brasileiro tem reduzido bastante, aí, principalmente nos últimos meses, por múltiplas situações, nas quais a gente já falou também em outras edições aqui da Síntese Econômica. Queria que você contasse para a gente aonde está embutido o ICMS na mesa do consumidor, nos produtos que estão na mesa do consumidor e, claro, quais são esses produtos com maior incidência de ICMS. Então vamos lá, Jucinei. Eu até deixei incompleta a minha resposta anterior, né? Para que serve a cobrança do ICMS? Ele serve basicamente para financiar a segurança pública, educação, saúde, a máquina pública em termos estaduais e também existe uma parcela que acaba sendo distribuída para os municípios. Então, para isso que serve o ICMS. Esse é o destino do ICMS, assim como de qualquer imposto. Imposto serve para financiar os bens e serviços públicos. Mas aqui, retomando, né? Quais que são os alimentos com maiores alíquotas de ICMS? O ICMS, ele tem uma alíquota base, que em geral está ali em torno dos 17%, segundo as pesquisas que eu fiz. Claro que de ano a ano isso pode se alterar. O que acontece? Quando a gente fala de produtos que sofreram muito processo industrial, que eles não têm uma categoria muito específica, é muito provável que eles vão cair nessa alíquota base. Então assim, não tem definição, não está na tabela, coloca a alíquota base de 17%. Então, tem esses produtos que sofreram muita transformação que podem cair nessa alíquota de 17% e alguns que podem cair numa alíquota ainda maior, que é principalmente a comercialização de bebidas, que aí eles têm uma alíquota um pouquinho maior. Quando agora a gente fala de produtos que são mais básicos, como é a questão do arroz, do feijão, a questão dos produtos que estão oferecidos na feira, frutas e verduras frescas que não sofreram um processo industrial, eles têm uma tendência a ter uma alíquota de imposto um pouquinho menor. Já vi até alguns estados tirando o ICMS de alguns desses produtos comercializados in natura. Bom, agora na hora da compra, como é que o consumidor pode saber o quanto ele está pagando de imposto, especialmente do ICMS, no produto que ele está comprando, que ele está levando para casa? Bom, para saber a alíquota do imposto, ele tem dois caminhos. Primeiro é ele visitar o portal referente ao estado em que ele se encontra para poder conhecer como que funciona a dinâmica da alíquota de imposto cobrada de cada produto daquele determinado estado, mas também quando a gente recebe lá a nota fiscal do mercado, é muito comum tá ali escrito qual que é o imposto estadual e o imposto federal.
Quando a gente fala de ICMS, vai estar ali naquele valor que foi destinado para o imposto estadual. Então é possível ter ali uma ideia de quanto se está pagando de imposto olhando para a nota fiscal, que a nota fiscal algumas vem discriminada o que é o ICMS, mas eu acredito que a nota do mercado muitas vezes não venha. Só vai separar o que é estadual e o que é federal. Mas também a pessoa pode fazer consultas nos sites, né, do seu estado para poder verificar quais são ali os produtos que têm maior e menor incidência do ICMS. Bom, a gente ouve muito falar sobre o ICMS e também ouve alguns questionamentos. Por que o governo não tira esse imposto de determinado produto? Com a representatividade que esse imposto tem de fato nos produtos aonde ele é embutido. Bom, isso aí traz muitas polêmicas, Jucinei, quando a gente fala de retirada de imposto. Já houve várias medidas de retiradas ou redução de alíquota de imposto, principalmente agora nesse período de retomada, de como a gente tem aí uma retomada econômica junto com um cenário de guerra no nosso cenário internacional. A gente sofrendo aí com o aumento dos preços aí de petróleo e sofrendo aqui com o aumento dos preços dos combustíveis por consequência, alguns estados tomaram sim iniciativa de reduzir a alíquota que é destinada para a comercialização de combustíveis ou serviços relacionados a transporte, para que as pessoas se sintam incentivadas a fazer uso do transporte público e não sejam tão penalizadas nesse período de retomada da atividade econômica. Então, vira e mexe, existe sim algumas medidas do governo de reduzir imposto, às vezes até já vi algumas situações que não tinha cobrança de imposto em alguns produtos. Então, é feito sim essas iniciativas por parte do governo com esse foco de realmente desonerar o cidadão disso. Mas existe a contrapartida. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente precisa também financiar a máquina pública. Muitas vezes a máquina pública é sempre vista como é roubo, é o dinheiro que vai lá pro corrupto, mas não é bem assim que as coisas funcionam na prática. Eu acho muito engraçado que às vezes as pessoas, a pessoa reclama do governo, mas ela estuda para um concurso público. Se ela está estudando para um concurso público, significa que ela quer ser um funcionário público e, sendo assim, o salário dela vai ser financiado através de impostos. Quando a gente fala também de ter ido lá tomar vacina, foi financiado através de impostos. Quando temos aí a escolinha lá da criançada, é financiada através de impostos. A alimentação subsidiada da universidade esse subsídio é feito através de impostos. Então, a gente vive, eu falo assim, o cidadão ele vive um dilema de cabeça e coração. Eu quero os benefícios que a iniciativa pública entrega, eu quero que as pessoas tenham acesso à saúde e educação, mas na hora de pagar imposto eu já, torço o bico, porque eu não quero pagar por isso. Então, a verdade é que ao mesmo tempo que tem essa ideia de, nossa, Laura, mas é um imposto muito alto. Mas a gente também tem uma conta aí que tem que fechar. Então, a conta precisa fechar. É caro manter produtos e serviços públicos para a população, é uma coisa bem complicada. Existe toda essa ideia mas é para corrupção. Não é para corrupção, gente, é para financiar bens e serviços públicos. Agora, o desvio de função que acontece, ele é uma questão que é moral e que, infelizmente, pode acontecer na iniciativa pública e privada, e não cabe aqui dizer qual dos cenários seria pior. Mas é sempre importante a gente fazer essa reflexão, sabe, Jucinei? Que ao mesmo tempo que realmente é uma alíquota bastante representativa, quase 20% às vezes do valor do produto destinado para pagamento desse imposto. Eu entendo a angústia do cidadão nesses períodos, mas também existe toda uma classe trabalhadora também que o seu salário é financiado através desse imposto. Bom, o jeito é avaliar e buscar alternativas, para poder fazer a economia e saber o quanto você está pagando pelo produto que está levando para casa, especialmente no que a gente está falando aqui na mesa do consumidor. Laura, obrigado pelas informações. Na próxima semana nós temos mais um encontro marcado. Eu, você e você aí de casa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo. Acione o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. Não deixe de compartilhar esse link também. E, além do mais, dê o seu like e, se preferir ouvir na versão podcast, vai lá na Spotify. A gente se encontra.